isso legal. Porque não basta ter só o dinheiro não, gente, no futebol. A gente vê aí o John Textor. Você tem que se envolver também, você tem que querer esportivamente também. Fala mais sobre esse grego aí, Lucas Pedrosa, por favor. Ele é muito envolvido com todos os clubes que ele é dono. Ele é dono do Nottingham Forest na Inglaterra, que hoje é o 6º colocado da Premier League. Ele conseguiu fazer o Nottingham Forest voltar à Premier League depois de mais de 10 temporadas e ele conseguiu hoje colocar o Nottingham Forest como um dos times que estão disputando ali na parte de cima. Ele é campeão da Conference League. Pela primeira vez um time grego consegue ganhar um campeonato europeu. E ele, nesse momento, também é 7 vezes campeão do campeonato grego quando ele chega em 2010 no Olympiacos. Ele comprou o Rio Ave ano passado, então os investimentos estão começando. E ele, de fato, injeta dinheiro. E como você falou... Ele é sozinho também, igual o John? Não é que ele seja sozinho. O Edu Gaspar, por exemplo, ele contratou o Edu Gaspar, que era Não, eu digo, ele é dono único. Ele é dono único. Sim. Ele é dono único. Eu já gosto disso também. Ele é um cara que, naquele momento ali, ele vive futebol. Ele sempre gostou de futebol, desde que ele era criança. Então, é um cara que tem, de fato, interesse. Tem outros times, outros grupos também interessados. Tem um grupo italiano interessado na compra da SAF do Vasco da Gama, que também assinou aquele documento, o NDA que eu falei, e tem outra empresa americana também que assinou o NDA. E hoje o Vasco da Gama vive uma situação de tem vários interessados e está conversando. Como eu já falei aqui, o Evangelos Marinakis, por exemplo, já indicou um escritório no Brasil para poder fazer essa ponte com o Vasco da Gama. O Vasco está envolvendo a ICAP, que é a empresa que hoje detém as ações da 777, explicando novamente, rapidamente para o torcedor do Vasco. Hoje, como é que são divididos 100% da SAF do Vasco da Gama? 30% do CRVG, ou seja, o associativo, 31% da ICAP, adquirido da 777, e 39% está em arbitragem na FGV. O que significa isso? São os 39% que a 777 não fez o aporte para poder comprar. Então, ela ainda pertence ao CRVG, só que está em arbitragem com a FGV, que nesse momento o Vasco alega que vai conseguir ter esses 39% de volta, porque a 777 não cumpriu o contrato. O Vasco vai conseguir de volta. Vai conseguir. O presidente então ele Pedrinho vai ter 69%. Vai ter 70%. 69%, 31%. Só que o fato é, a venda do Vasco da Gama deve acontecer novamente nos moldes de 70%. Isso que eu ia perguntar. Inicialmente, isso não está definido, tá? Mas é porque a associação acredita que ter os 30% ainda é importante justamente para você se proteger em algum tipo de caso, como aconteceu da 777. Mas o fato é esse, tem esses interesses, não tem nenhuma negociação concreta ainda de proposta na mesa, mas sim, ele mesmo já disse, até a Sky Sports, que quer comprar o Vasco da Gama, e o Edu Gaspar é um cara muito, mas muito importante nesse processo, por ser um grande dirigente aí do futebol mundial e que hoje trabalha para o grego. E o Luiz Castro? Então, a gente... o quê? Tem novidade exclusiva que a gente trouxe ontem. O Vasco enviou uma proposta para o Luiz Castro para ele ser o novo técnico do Vasco da Gama. Agora, se vai conseguir ou não é outra história. Porque, por exemplo, o Santos tentou, negociou com o Luiz Castro e deu até hoje para o Luiz Castro responder. O representante do Luiz Castro chegou aí no CT do Santos para poder conhecer as estruturas e depois o Luiz Castro deu um ghosting, né? Não respondeu ainda. Tinha até o Atlético Mineiro que sondou, mas não andou. E hoje o Vasco da Gama, de fato, é um clube que tem uma proposta na mesa pelo Luiz Castro, após ouvir dos seus representantes que queria ver a proposta do Vasco da Gama. O Vasco vai esperar até o fim do Campeonato Brasileiro, até porque é um tempo que eles acreditam que o próprio Luiz Castro vai decidir a sua vida ou não. Para entender até para ver qual quem está na Libertadores, quem está na Sul-Americana, quais são os projetos, a dança das cadeiras do futebol brasileiro também, quais são os técnicos que vão cair ou não. E ele sai com moral do Brasil, Exatamente, ele tem muito mercado no Brasil. O fato é, ele é o plano A do Vasco da Gama. Tem um pouco de ciúme. Não vai falar mais sobre isso aqui nesse programa. Vai ser uma boa pro Vasco. O Luiz é um grande treinador. O empate ontem aí tem grego de olho na compra da SAF. A gente preparou um perfil do empresário. Você tem noção do tamanho da fortuna dele, Odu? Um patrimônio líquido de mais de 22 bilhões de reais. Essa é a fortuna do grego Evangelo Marinakis, que tem interesse na compra da SAF do Vasco. Empresário do ramo de negócios marítimos, é dono do Olympiacos da Grécia, do Nottingham Forest da Inglaterra e do Rio Ave de Portugal. Conhecido por realizar grandes investimentos nas suas equipes, Marinakis está trabalhando com o executivo brasileiro Edu Gaspar na busca por um clube no país. Ainda com indefinição na SAF, o Cruz Maltino segue se preparando sob o comando do interino Felipe para a partida de amanhã contra o Atlético Mineiro em São Januário.
As duas equipes têm 44 pontos na tabela e fazem um confronto direto na busca por uma vaga na Sul-Americana. Agora, a fortuna dele, recebi aqui, com base no que o Bubu pesquisou, o Bubu é nosso representante sobre finanças e tal, é estimada em 19 bilhões. Exatamente. Equivalente a é muito bilhões de reais. É muito de origem dinheiro. Portuária. Olha lá, e olha ele. Bilhões em libra esterlina, né? Olha ele comemorando ali, uma festa danada. E aí eu fico pensando, aí ele tem uma carinha do tipo, daqui, garotão. Deixa eu levantar isso aqui, garoto. Dá licença, né? Tipo, sabe, João? Cara de manda-chuva, né? Dá licença, lá. Olha lá. Vasco da Gama, que está fragilizado nas últimas temporadas e vê os rivais voando. Flamengo. Traumatizado com a 777. Pois é, Botafogo. Né? E aí, João, você fala da 777? Só que eu só vou dar um exemplo. Eu não sei se ele vai conseguir fazer isso aqui, né? Porque Constituição, lei são totalmente diferentes. Vou contar uma historinha, né? Pai, na Grécia, quando o time não estava indo muito bem, vocês podem pegar aí na internet e vocês vão achar isso daí. O time não estava indo muito bem, ele demitiu 3 treinadores, o time foi mal pra caramba. Final do ano ele mandou jogar com o time B, deu férias para os titulares, para alguns dos grandes jogadores, e multou os jogadores em 400 mil euros. Olha isso, total. Pelo rendimento? Porque ele falou o seguinte, eu mandei 3 treinadores embora, achando que o problema... né? Eram os treinadores. Mas eu tô vendo que o problema são vocês, jogadores. Então eu vou multá-los. 400 mil euros. Eu não sei se ele... né, eu não sei como é que eu te falei. Cada país tem sua legislação, sua forma de administração e o que você pode e o que você não pode. Mas, só para saber, ele é um cara muito ativo, muito presente nos vestiários em relação aos clubes. Não adianta querer enganar grego, que é mais fácil ele vender... grego é muito esperto para negócio, também tem que tomar cuidado, mas ele é um cara que... Sabe aquele cara que o gado engorda com o olho do boi? Do dono, desculpa. Ele é assim. Ele vai estar lá. Igual o Textor está lá no Botafogo. Com certeza. E aí, você que está em casa... ele terá alguém dentro do vestiário, dentro do clube, para assumir. Filho dele, de confiança filho dele teve aqui no mês passado em São Paulo e no Rio. Só que o Vasco... Pelo que eu vi, o Vasco não teve contato com ele. Oficialmente não teve contato com ele. Não sei exatamente o que o filho dele, que cuida muito dos negócios também, o que estava fazendo aqui. Eu fiz o último jogo do Fortes, que ele estava na tribuna. O Fortes ganhou, jogou em casa, ele estava lá acompanhando o time. Então ele é um cara que é realmente presente. Só que tem o seguinte, pelo que estão falando, o Vasco tem 4 ofertas para a SAF. Tem um grupo lá, não sei exatamente quem que é, americano, um grupo italiano e árabe, além do grego, o Vangelis. Então, o Vasco, assim, ele tá com várias possibilidades, talvez por isso que o preço aí tá aumentando. Olha, quanto é que é, não sei o quê. Mas tá tendo um meio com leilão. Mas é o que é negociado com ele, né? O Pedro, não é a questão do preço da compra. Ah, não? São algumas coisas internas que aparecem porque ele quer saber de tudo. Se ele vai comprar o clube, ele vai comprar as dívidas também. Aí uma hora o chinelo tá 5, outra hora o chinelo tá 10. Uma hora tá 5, outra hora tá 10, e ele falou assim, mas por que isso? Por que aquilo? Por que isso? E esse é um dos grandes problemas que ele tá acontecendo. Pelo que eu vi, assim, o Vasco não tá com tanta pressa porque o lance da 777 ainda tem uns rolos para resolver, mas assim, não quer abraçar logo a primeira pessoa que chega com dinheiro, porque pode quebrar a cara, como foi com a 777. Então o Vasco com o Pedrinho tá mais paciente com isso, colocando mais necessidades, projeto esportivo, melhorar a infraestrutura, tem a questão de renovar, né, remodelar São Januário, a base, um monte de coisa. Então o Pedrinho, eu acho que ele não vai logo chegar e dar a mão e abraçar e assinar um negócio. Ele tem outros interessados, e acho que agora o sucesso do Botafogo, o Botafogo é a melhor SAF da história deste continente. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento a análise aí da galera da ESPN, né? Claro, também das informações de Lucas Pedrosa em relação a SAF do Vasco da Gama, que pode ter um novo dono, que é o Evângelo Marinax. Ele, inclusive, já assinou um NDA, que é uma cláusula de confidencialidade, e aí não poderia ser divulgado nada, mas acabou que ele divulgou tudo, né? Essa que é a pura verdade. Ele acabou divulgando tudo aí em relação ao negócio com o Vasco da Gama. Você gostaria de ver Evângelo Marinax como novo dono do Vasco?
Coloque suas opiniões nos comentários. Quero saber o que você acha sobre toda essa situação. Vou ficando por aqui, galera. Deixa o like, é muito importante. Compartilha para geral. Essa meta é alcançar 50 mil. Conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto. E é nóis. Fui!